Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, graça e paz, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui em mais uma aula do nosso projeto Estranhamente Aquecido, onde nós vamos terminar de falar sobre a reunião na rua Aldersgate, que foi aquele grande dia onde John Wesley experimentou, teve a experiência do seu coração estranhamente aquecido. E eu gostaria de falar com vocês nesse dia sobre alguns fatos, né? Porque na aula passada, como eu bem coloquei, o que eu fiz sobre essa aula da experiência do coração extremamente aquecido? De nada mais, nada menos usar o diário de John Wesley, aonde o próprio descreve tudo o que aconteceu naquele dia, né? Não somente naquele dia, mas assim que ele volta para o seu país, para a Inglaterra, ele vai descrevendo dos acontecimentos, coisas que nós já falamos em outras aulas, mas é algo que se completa. E a gente vai entender, né, para quem está acompanhando desde o começo, que tudo na vida de John Wesley ela vai se encaixando. Todas as experiências elas vão se completando, né? Seja a experiência da sua infância, seja a experiência na sua adolescência e as experiências na sua vida adulta. Então, nós vamos ver que na vida daquele homem, ali é algo que vem sendo construído com o passar do tempo. E isso é muito importante a gente observar pelo seguinte fato: tudo na minha e na tua vida também funciona da mesma forma. São coisas que vão sendo construídas. E eu peço muito a Deus para que nesse estudo que a gente está tendo, que já passa da metade, né, com a aula de hoje, que Deus venha nos mostrar todas as situações que vieram, que estão sendo construídas e como todas elas se encaixam. Cada pessoa que a gente conhece, cada experiência que a gente conhece, que a gente passa, cada situação que a gente fala que é difícil, mas que também acontece para a gente poder aprender alguma coisa. Então a gente precisa ter essa ideia, que tudo ali está para se completar. Então nós vamos aqui já dar início, vou colocar aqui os slides, vou seguir o mesmo slide da aula passada, até porque o assunto é o mesmo. E eu vou dar continuidade ao trecho, né, que eu estava lendo na semana passada. Quem não acompanhou, não sabe o que está falando, está chegando a primeira vez aqui, assista o vídeo anterior. E se tiver disponibilidade, assiste desde o primeiro, para você ver como é que as coisas vão se encaixando, para fazer sentido aquilo que está sendo falado aqui na aula de hoje. Então, John Wesley vai dizer o seguinte, ainda no seu diário: em meu retorno para a Inglaterra, em janeiro de 1738, estando em perigo iminente de morte e muito desconfortável por isso, fui fortemente convencido de que a causa dessa inquietude era a incredulidade e que alcançar uma fé verdadeira e viva era a única coisa necessária para mim. Mas eu não tinha fixado essa fé no objetivo certo. Tinha apenas fé em Deus, não fé em Cristo ou por meio dele. Novamente, eu não sabia que estava invalidando completamente essa fé. Eu apenas pensava que não tinha suficiente dela. Então, quando Peter Bower, que Deus preparou para mim, tão logo chegou em Londres, falou sobre a verdadeira fé em Cristo, a qual é a única, e que tinha dois frutos inseparáveis: domínio sobre o pecado e constante paz pela consciência do perdão. Eu fiquei completamente pasmo e olhei para isso como um novo evangelho. Se fosse assim, estava claro que eu não tinha fé. Então a gente percebe que, mais uma vez, John Wesley está ali num conflito com a forma que ele levava o evangelho, com a forma que ele vivia a sua espiritualidade. Nós já falamos em outras aulas que John Wesley, ele, em um bom momento da sua vida, ele tinha a ideia de obter a fé por obras. Na prática quanto mais eu faço, quanto mais eu me esforço, quanto mais eu
esforço para cumprir as ordenanças, quanto mais eu me esforço para exercer a caridade, né, o auxílio ao próximo, quanto mais eu me esforço para fazer tudo aquilo que dizem que a gente tem que fazer, e que realmente a gente precisa fazer, mas a ordem ela é diferente. Né? John Wesley tinha essa ideia ainda, em um bom tempo da sua vida, de fazer as coisas para exercer graça, né? Para ser alcançado pela graça, melhor dizendo. Fazer as coisas para obter misericórdia. Fazer as coisas para obter um auxílio diante de Deus, ou obter um favor diante de Deus. E ele, mais uma vez, se vê em conflito, porque ele não consegue entender ainda que é a ordem ela é o contrário. Né? Nós fazemos a obra, né? Nós exercemos as obras não para obter a fé, mas porque já temos a fé. É diferente. Nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos pela graça. Então, eu não faço as obras para obter a graça, mas nós fazemos as obras porque nós já temos, nós já recebemos a graça. Então, é uma ordem simples que se muda, mas que diz muita coisa. Então, a gente precisa ter em mente, a gente precisa entender que essa observação, né, que John Wesley ele tem pode ser uma observação que muitos de nós temos. Esse questionamento, essa ideia de, poxa, eu faço tanta coisa, mas se sente ainda muito vazio. E é muito complicado que quando a gente se depara com essa situação, e aqui eu falo por mim, né? Eu não tenho como falar por você. Eu, Rafael, eu já me peguei em várias situações aonde depois de uma aula, depois de uma pregação, depois de algum evento, né, que seja, eu me senti mais vazio do que eu cheguei ali na hora. E às vezes a aula era as pessoas chegavam no final e alguns elogiavam, né, pela graça e misericórdia do Eterno. Ah, a aula foi boa, a Ele toda a honra e toda a glória, somente a Ele. E pessoas falando que Deus falou muito com elas através de uma aula, através de uma mensagem. Só que eu me sentia inútil. Isso é muito doido. Me sentia num vazio absurdo, me sentia num vazio tremendo. Só que eu tinha a ideia de que eu precisava fazer mais, de que eu precisava fazer mais, de que eu precisava estar ali, de que eu precisava exercer várias funções. Então eu fui acumulando várias e várias coisas para fazer. E isso é um perigo muito grande, porque quando a gente tem a ideia que, olha, nós obtemos a graça através das obras, a gente sai abraçando tudo, quando na verdade, às vezes Deus nos chamou para fazer somente uma coisa, e não para obter a graça, mas porque nós já temos a graça. Então esse questionamento de John Wesley, ele é um questionamento que, para mim, na minha vida, ele foi, e confesso que às vezes ainda é muito real. Me deparando com a experiência do coração aquecido de John Wesley, eu só passou uma coisa na minha cabeça em relação a isso, é de pedir a Deus, eu preciso passar por isso de uma forma verdadeira. Eu preciso passar por isso de uma forma mais completa. Eu preciso passar por isso de uma forma onde realmente eu consiga fazer a afirmação que John Wesley faz. Mas a gente vai ver mais na frente qual é essa afirmação que ele faz. E é maravilhosa. A gente já conhece, mas lendo é algo maravilhoso, é algo fantástico. E outra coisa que a gente repara também na vida de John Wesley, que a gente precisa entender que na nossa vida isso também é importantíssimo, é que John Wesley, na vida dele, aparecem muitas pessoas. John Wesley tem vários amigos, pessoas que o aconselham em relação ao Evangelho, pessoas que falam, explicam para ele coisas, verdades do Evangelho. E no nosso tempo a gente precisa entender que também há essa necessidade. Porque a gente vai crescendo, o tempo vai passando,
e parece que é construída uma ideia que os nossos relacionamentos eles precisam ser muito superficiais. Eu sou teu amigo, nós temos uma amizade, só que nos falta, né? A gente sabe que está pensando num período complicado que a gente não pode se juntar presencialmente, mas já existe uma flexibilidade que nos permite essa situação. E esse relacionamento somente virtual, ele vai passando o tempo e ele começa a ficar muito superficial, né? E isso é questão de minha opinião. Aqui digo eu e não senhor. E é muito complicado. Só que a gente precisa ter esses amigos. A gente precisa conversar. E se John Wesley não tivesse essas pessoas na sua história, eu não sei o que talvez seja daquele homem. Porque foi muito importante para ele a presença de pessoas talvez algumas nem tão instruídas como ele, em termos de intelecto, de conhecimento, porém uma prática, uma vivência, uma experiência mais forte, uma experiência mais intensa. E isso completa. John Wesley era o cara da experiência. John Wesley era o cara da Bíblia. John Wesley também era o cara do estudo. John Wesley era o cara da oração. Todas essas situações, elas se completam. Então, é importantíssimo a gente ter essa visão e entender que na nossa vida a gente precisa disso também. E dando continuidade aqui ao que John Wesley escreve, ele diz o seguinte: porém, eu não estava desejoso de ser convencido disso. Por conseguinte, eu lutei com todas as minhas forças e trabalhei para provar que a fé poderia estar onde esta não estava, especialmente onde o senso do perdão não estava, porque todas as escrituras relativas a isso eu fui ensinado a interpretar de outra forma e a recorrer a todos os presbiterianos que falavam de outra forma. Além do mais, eu vi bem, na natureza das coisas, que ninguém poderia ter tal senso de perdão e não sentir. Se, pois, não existe fé sem senso de perdão, todas as minhas pretensões à fé cairiam imediatamente. E ele continua dizendo: eu estava agora completamente convencido, e pela graça de Deus resolvi buscá-la até o fim. E ele divide aqui 2 pontos. O primeiro, renunciando absolutamente à dependência, total e em parte, de minhas próprias obras ou retidão, nas quais eu realmente havia plantado a minha esperança de salvação, embora não a conheça desde a minha juventude até hoje. John Wesley, aqui nesse primeiro ponto, ele vai dizer que ele depositava toda a sua confiança, toda a sua dependência nas suas próprias obras ou retidão, nas suas próprias obras, nas suas próprias práticas. John Wesley depositava tudo aquilo que era para ser depositado em Deus, nas coisas que ele fazia com a força do seu próprio braço. Ele reconhece esse erro. Ele reconhece que isso estava muito errado. Ele reconhece que essa situação estava completamente fora daquilo que é o Evangelho, daquilo que é viver para Cristo, daquilo que é viver com Cristo. E o segundo ponto aqui que ele coloca é o seguinte: acrescentando o uso constante de todas as outras formas de graça, oração ininterrupta para esse mesmo fim, a fé justificadora e salvadora, uma completa dependência do sangue de Cristo derramado por mim, a minha confiança nele como meu Cristo, como minha única justificação, santificação e redenção. Percebe a mudança que John Wesley teve na vida dele? Quando ele começa a entender essas coisas, ele começa a depositar somente em Cristo a confiança, como ele sendo a única justificação, a única santificação e a única redenção. Como o único que justifica, como o único que santifica e como o único canal em que obtemos a redenção. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso pela seguinte situação. Se a gente for parar e pensar por um tempo, o quanto que a gente está vivendo, a forma que nós estamos vivendo,
tudo aquilo que nós estamos fazendo, tudo aquilo que nós estamos falando, e por N motivos, nós muitas das vezes estamos vivendo como John Wesley antes de entender essa situação. Nós ainda acreditamos, muitas das vezes, que as coisas acontecem com a força do nosso próprio braço. Nós muitas das vezes acreditamos que tudo aquilo só vai dar certo quando nós colocamos a mão. Porque se a gente não tiver no negócio, o negócio não vai funcionar. Muito de nós ainda continua sendo o próprio governante da sua vida. Muito de nós ainda continua sendo o manda-chuva dentro da sua própria vida. Muitos de nós ainda temos um Deus dentro do nosso ventre, chamado pelo seu próprio nome. Rafael, muitas das vezes, pode ter um ventre, um ídolo dentro do seu ventre, dentro de si, chamado Rafael. O eu, o ego. E ele precisa morrer. Ele precisa sair para dar espaço a Jesus Cristo. E essa ideia de matar o ego, ela é muito real, ela é real e necessária. E a gente precisa ter essa ideia, a gente precisa ter essa situação em mente e pôr em prática que o Cristo, o único Cristo, ele é a nossa justificação, ele é a nossa santificação e ele também é a nossa redenção. A gente precisa parar, refletir e ver o quanto que na nossa vida a gente coloca isso em prática. Porque John Wesley, quando ele entende essa situação, eu vejo em John Wesley um homem que viveu pequenas crises, mas num período grande. Ele tinha crise de uma hora, poxa, eu não sei quem eu sou. Tinha crise de outra hora, estou com medo de morrer por conta da tempestade. Volta dos Estados Unidos, né, ou a Nova Inglaterra, como eu chamava na época. Chega, volta para a sua cidade natal, para o seu país de origem, e ele, outro questionamento, outra crise. Só que essas crises iam empurrando John Wesley para um momento maravilhoso. Então, se você está passando por uma crise em relação a isso, quem eu sou, o que Deus me chamou para fazer, o que está acontecendo, mantenha-se firme, porque ela está te levando até um momento específico. Assim como John Wesley entendeu para que ele foi chamado, qual era o propósito dele, a gente também entende. Eu já entendi. Espero que você já tenha entendido. E se não entendeu, calma, tenha paciência, descansa, que uma hora você também vai entender. E continuando aqui o que John Wesley diz no seu próprio diário, ele escreve o seguinte: continuei assim a buscá-lo, embora com uma estranha diferença, entorpecimento e frieza incomuns, recaídas frequentes no pecado, até hoje, quarta-feira, dia 24 de maio. Eu penso que por volta das 5 da manhã, quando eu abri meu testamento nessas palavras, e aqui as palavras que ele diz é o seguinte, que estavam no Novo Testamento que ele abre: foram dadas junto a nós grandessíssimas e preciosas promessas, para que sejamos participantes da natureza divina. A referência é de 2º livro de Pedro, capítulo 1, verso 4. E ele diz: exatamente quando estava de saída, eu o abri novamente nessas palavras: tu não estás longe do reino de Deus. A referência é Marcos 12, 34. John Wesley continua dizendo: à tarde, pediram-me que fosse para a igreja de São Paulo. O salmo era: do abismo eu tenho chamado por ti, ó Senhor. Senhor, ouça a minha voz. Ó, deixa teus ouvidos considerarem boa a voz da minha queixa. Se tu, Senhor, fores rigoroso para marcar o que é feito de errado, ó Senhor, quem poderá suportar isso? Porque há misericórdia em ti. Por esta razão, tu deves ser temido. Ó Israel, confia no Senhor, porque com o Senhor há misericórdia, e com ele redenção plena. E ele também deverá redimir Israel e todos os seus pecados. Então, nós vemos que no dia 24 de maio, não foi só ali a experiência junto com os moráveis.
O dia foi cheio de coisas que vieram acontecendo. Ao ele acordar, o primeiro contato que ele tem com a Bíblia, Deus já fala com ele algo poderoso ali. De tarde, ele é convidado para ir para um outro lugar. E ao chegar lá, Deus também fala com ele poderosamente. E aqui, a gente chega no ponto principal, aonde ele diz o seguinte: à noite, fui de muita má vontade até uma sociedade. E aqui fixa esse termo que John Wesley está usando. Fui de muita má vontade até uma sociedade, na rua Aldersgate, onde a pessoa estava lendo o prefácio de Lutero à Epístola aos Romanos. Por volta das 15 para as 9, enquanto ele estava descrevendo as mudanças que Deus opera no coração pela fé em Cristo, eu senti o meu coração estranhamente aquecido. Senti que confiei em Cristo, Cristo apenas para a salvação. E uma garantia me foi dada de que ele tinha tomado meus pecados, até mesmo os meus, e tinha me salvo da lei do pecado e da morte. Essa experiência na vida de John Wesley, ela não marca só a vida daquele cara. Ela se estende até nós, como Nazareno. Então você para pensar que uma experiência de muitos e muitos e muitos e muitos e muitos anos atrás tem ensinamento para a gente. O ponto aqui que eu falei para a gente destacar, que eu vou para a gente conversar um pouco, é que John Wesley vai falar que naquela reunião à noite ele foi de muita má vontade. John Wesley foi... Sabe aquele dia que você não está afim de ir para a igreja? Sabe aquele dia que você não está afim de ir para o culto? Porque está com preguiça? Ou porque realmente não está afim de ir? Ou porque quer colocar a série da Netflix em dia? Então, eu não vou para a igreja não, vou assistir aqui a série. Ou você não vai para a igreja porque você quer assistir um jogo importante no seu clube de futebol. Ou dar um migué, vou sair, vou para o shopping, vou fazer alguma coisa, não sei. Mas você não está afim de ir. E por algum motivo que na sua cabeça você não sabe explicar o porquê, você, quando vê, você já está no culto. Isso aconteceu na vida desse homem. Ele foi de muita má vontade até essa sociedade. Ele foi de muita má vontade até aquela reunião. E naquele dia, mesmo ele indo de muita má vontade, aconteceu algo diferente. E o que a gente precisa parar e entender é que o dia específico que a gente vai entender para que nós fomos chamados, qual é o meu e qual é o seu propósito, esse dia específico ele existe. E vai funcionar com a dinâmica, às vezes, completamente diferente da vida de John Wesley. Talvez não seja um dia que você está desmotivado a ir para a igreja, mas seja um dia que você não está motivado a orar e nem ler a Bíblia. E você fala, eu vou orar porque eu tenho que orar. Eu vou ler a Bíblia porque eu tenho que ler. Ou ir para a escola bíblica dominical, eu tenho que ir, porque se eu não for, meu pastor vai ficar buzinando no meu ouvido, e eu não estou afim. Eu vou. Mas eu não estou afim de ir. Pode ser esse dia. E é o dia que muda a vida da gente. E é o dia que mudou a vida de John Wesley. E eu vi o dia que mudou a minha vida, e acredito que já houve o dia que mudou a vida de alguns que estão assistindo, mas se você ainda não passou por uma experiência parecida, esse dia vai chegar. Só não desiste. Anda mais uma milha. Acredita que vai acontecer. Acredita que vai haver uma diferença. Acredita que vai haver um renovo na sua vida. Acredita que vai haver um renovo na sua sociedade. Acredita que vai ter um renovo na comunidade onde você congrega, na igreja onde você congrega. Acredita que vai ser diferente. Acredita que vai mudar. Então a gente precisa entender essa situação e pegar essa experiência como um exemplo
para chegar um dia que vai ser diferente. E John Wesley ele começa dizendo o seguinte: comecei a orar com todas as minhas forças por aqueles que tiveram, de uma maneira mais especial, rancorosamente me usado e perseguido. Naquele mesmo dia, naquela mesma situação, John Wesley já começa a ter uma prática diferente. Traduzindo aqui para a gente, depois que ele tem seu coração transformado naquela experiência, naquele dia, naquela mesma situação, ele já começa a orar pelas pessoas que queriam o mal dele, pelas pessoas que queriam acabar com o Clube Santo, com as pessoas que difamaram John Wesley e seus amigos, com os seus perseguidores. John Wesley começa a orar por essas pessoas. John Wesley começa a pedir a Deus por essas pessoas. As pessoas que tinham usado ele, as pessoas que guardavam um rancor, as pessoas que perseguiam. E eu fico imaginando aqui a situação dele sendo barrado de algumas situações, de alguns lugares, e John Wesley orando por essas pessoas. E isso nos ensina que um coração estranhamente aquecido, o perfeito amor, a inteira santificação do nosso coração, ela nos faz quebrar barreiras, aonde a gente passa a olhar para aquela pessoa que quer o nosso mal com misericórdia, né? E não se motivando através de louvores vingativos. A gente passa a olhar para essas situações com um olhar de amor e não se agarrando a pregações motivacionais e pregações com teor vingativos também, aonde você começa a ouvir um monte de coisa e ao invés de você amar o seu irmão, você quer ver aquela pessoa no chão. Porque a Bíblia vai nos falar que o mesmo Cristo que morreu por ele, morreu por você. Não foi um Cristo diferente, entendeu? Percebe como é que o negócio é um pouco estranho para o nosso cotidiano? É uma coisa diferente, é uma coisa estranha para aquilo que a gente tem o hábito de viver. Cara, eu não sei o que você já passou na tua igreja, eu não sei o que você já passou em outras igrejas que você passou, que você já congregou, mas uma coisa é certa, o seu coração estranhamente aquecido, o seu coração mudado, Cristo realmente sendo o centro da vontade do seu coração, você passa a ver essas pessoas de uma forma diferente. Você para de ter uma atitude quando você vê o seu nome envolvido em algum problema e você sabe que não fez nada, ao invés de você querer brigar, eu preciso me defender, eu preciso falar, vamos montar um conselho, uma junta extraordinária e vamos resolver esse problema. Não, você só olha. Só. Tem uma pessoa próxima que está vivendo muito isso, cara. E eu fico olhando assim e falei, meu Deus do céu, que vergonha. Eu preciso ser assim também. Eu preciso ser dessa forma. Eu preciso ser desse jeito. Eu preciso ver algumas situações e ficar quieto e só pedir para Deus resolver. E assim a gente. E assim a gente. Porque isso é maravilhoso. Quando a gente chegar a esse nível de maturidade, a gente vai entender. Aqui aqueceu. Aqui está diferente. O ídolo que eu tinha com o meu nome, ele foi quebrado, foi derrubado. E só o Cristo no centro da minha vontade. E John Wesley também continua dizendo, então testemunhei abertamente a todos o que agora eu, pela primeira vez, sentia no meu coração. Depois de retornar para casa, fui esbofeteado por muitas tentações, mas eu clamei e elas fugiram. Elas retornaram repetidas vezes, e tão frequentemente, quando eu erguia meus olhos, ele me enviava ajuda do seu santo lugar. E nisto eu me certifiquei do que consistia principalmente a diferença
deste e meu estado anterior. Eu me esforçava, sim, lutava com todas as minhas forças, debaixo da lei e debaixo da graça. Entretanto, se algumas vezes, ou mesmo frequentemente, eu era vencido, agora sou sempre um vencedor. John Wesley aqui, ele nos ensina que o pecado, ele é uma escolha. Todos nós passamos por tentações. A tentação, ela vem para mim, ela vem para você, mas nós temos a escolha de pecar ou não pecar. A nossa inclinação natural é escolher sempre o que é ruim. A nossa inclinação natural é escolher sempre o que é mal. Mas quando Cristo está no centro da nossa vontade, e isso é uma coisa muito doida, porque a gente começa a olhar para essas situações onde a nossa natureza é pecaminosa, a nossa natureza podre, iria nos empurrar a tomar tal decisão, a gente já não tem tanto conflito nessa questão. Aonde é muito simples, cara. Você que é casado, tem a sua esposa, a senhora que é casada e tem o seu marido, ou quem está namorando, ou quem está noivo, não importa, quem tem um relacionamento. É muito claro que quando aparecem as oportunidades que a vida manda, a nossa resposta de bate-pronto tem que ser não, cara. Não interessa se a pessoa que está do nosso lado é chata, não interessa se ela é isso, se ela é aquilo. É uma escolha, bro. E quando o nosso coração está extremamente aquecido, a gente não hesita em falar não. Não quero, não posso. Esse dinheiro não é meu, então não quero. Esse dinheiro é fruto de roubo, alguém perdeu para poder essa situação estar existindo, eu não quero. Eu vou falar as coisas honestamente, eu vou ser verdadeiro, eu vou ser honesto, eu vou buscar segundo a palavra de Deus ser justo. Eu vou me indignar com a situação do morador de rua. Eu vou me indignar com a situação dos carcereiros. Eu vou me indignar com a situação das pessoas que ainda no nosso tempo trabalham de uma forma, no regime de escravidão. Eu vou me indignar quando eu olhar e ver que estamos debaixo de um governo que é corrupto e pedir graça a Deus e pedir que o Senhor coloque alguém para que venha nos dar o refrigério, para que venha governar justamente. E essa é a nossa inclinação. Quando a gente tem Cristo no centro do nosso coração. É olhar quando o nosso irmão conquistar alguma coisa, vamos dizer, na questão material, seja um bem, seja um diploma, seja um casamento, não importa. Mas a felicidade do outro precisa passar a ser a minha felicidade. E quando o irmão perder alguém, perder um emprego e estiver sofrendo, a tristeza do outro precisa ser a minha tristeza. E a gente passar a ser verdadeiramente um suporte, estar apoiando, ser apoio para aquele que está caído, para aquele que está caindo. O coração com Cristo no centro, o coração estranhamente aquecido, nos leva até essas práticas. E sabe o que é o mais maneiro disso? Né? É o barato dessa situação? A gente faz tudo no automático. E nunca joga a glória para a gente. A glória sempre vai ser para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, galera, nossa aula encerra por aqui. Valeu? Muito obrigado aí pela paciência, ter ficado até o final. Estamos juntos. Semana que vem tem mais. A gente já vai falar na semana que vem, se não me falha a memória, sobre a vida amorosa de John Wesley e a sua morte.
para depois a gente estar destrinchando tudo bonitinho, as questões da doutrina da inteira santificação do coração. Valeu? Tamo junto. Muito obrigado. Compartilha com a galera. Se inscreve aí no canal da JN Rio, Distrito Rio Grande do Rio. Manda para a galera da sua igreja e a gente vai crescer junto. Sempre. Para a honra e glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Valeu, galera. Tamo junto. Vamos com tudo.